vim falar sobre a maravilhosa terceira temporada de Sex Education. Essa série que, gente, se fosse episódio semanal, com certeza eu faria review toda semana de cada um dos episódios. É aquele tipo de série que faz a gente dar risada, que faz a gente se emocionar, que traz lições muito legais e, gente, quantos personagens LGBTQIA+. Já avisando que esse vídeo está repleto de spoilers da terceira temporada de Sex Education, então se você não se importa com spoilers ou se você já viu a temporada, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já dá um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. A temporada começa após as férias de verão, quando o colégio recebeu a alcunha de escola do sexo, né, por conta de tudo que aconteceu na segunda temporada. O colégio Mordale, então, recebe uma nova diretora, a Hope, que a princípio parece ser muito descolada, né, amiga dos alunos, mas no decorrer da temporada vai se mostrando que ela é uma verdadeira Dolores Umbridge. Ela começa a colocar várias regras no colégio, destrói aquele banheiro abandonado, faz os alunos começarem a usar uniforme e quer acabar de uma vez por todas com a safadeza dos adolescentes. Ela faz apologia à abstinência sexual com o discurso de que a melhor forma de evitar gravidez ou alguma IST é simplesmente não transando, como se isso realmente fosse acontecer, né? Como se os adolescentes não fossem mais transar por causa disso. Então, ao invés de criar abertura para debates e discussões para esclarecer os alunos a respeito do sexo, a diretora simplesmente colocava aqueles vídeos totalmente errados. Eram uns vídeos absurdos para colocar medo nos adolescentes para eles não transarem, né? Ao invés de explicar realmente o que acontece, todos os processos relacionados a isso. A ditadura da Hope chega no auge quando ela começa a humilhar alguns alunos publicamente, né? Alguns deles ela faz usar aquelas plaquinhas com alguns dizeres do que ela considera errado. A revolta dos alunos faz com que eles se unam para tentar dar uma lição na Hope na frente do conselho e da imprensa, mas essa lição acaba não tendo o resultado que eles esperavam. E apesar da Hope ser afastada da diretoria como eles queriam, os alunos recebem a notícia de que o colégio vai ser fechado e cada um vai ter que mudar para um colégio diferente para terminar o ensino médio. E no meio de toda essa turbulência que vai acontecendo durante a temporada é que as histórias dos alunos vão se desenvolvendo. O Otis continua sendo o protagonista da história, mas eu gostei como nessa temporada a importância dele caiu um pouquinho para dar mais destaque para os outros personagens. Vários dos coadjuvantes, até mesmo aqueles que tinham pouca importância nas outras temporadas, ganharam mais destaque e a gente conseguiu se aprofundar um pouco mais nas tramas deles. Um dos destaques é a Ruby, que é a garota mais popular do colégio, e a gente começa a temporada com ela num relacionamento casual com o Otis. No começo ela tem vergonha de assumir a relação dela com o Otis, ela quer apenas esse sexo casual entre eles, mas quando o colégio descobre e a Ruby acaba assumindo o relacionamento dela com o Otis, ela acaba querendo mudar um pouco ele pra ficar do jeito que ela quer. E no começo o Otis se deixa levar por essas mudanças, né, perdendo totalmente a personalidade que ele tinha, mas o Otis começa a se impor e querer ser ele mesmo dentro do relacionamento. E eu achei muito interessante essa busca de quem é você dentro do relacionamento, né, quem é você enquanto indivíduo dentro do relacionamento, porque foi um tema que permeou todos os relacionamentos de Sex Education nessa terceira temporada. E é interessante que quando o Otis começou a ser ele mesmo dentro do relacionamento e não o que a Ruby queria que ele fosse, a Ruby começou a gostar mais dele, começou a se apaixonar por ele, a ponto dela se abrir com ele, levar o Otis pra conhecer a casa dela, conhecer o pai dela, que ela tinha vergonha, né, não tinha apresentado pra ninguém. E quando ela falou eu te amo e se declarou pro Otis, ele não conseguiu retribuir, porque o sentimento dele não era recíproco. A gente sabe de quem o Otis realmente gosta, né, ele já tentou se envolver com a Ola, ele se envolveu agora com a Ruby, mas ele gosta mesmo é da Maeve. No final da temporada passada, o Otis se declarou pra Maeve, mandou uma mensagem de áudio pra ela, né, se declarando, falando tudo o que ele sentia por ela, mas o Isaac ouviu a mensagem antes e apagou antes que a Maeve pudesse ver. Eu achei muito interessante essa relação construída entre a Maeve e o Isaac nessa temporada. A gente já tinha visto isso na temporada
anterior, mas agora nessa temporada finalmente a relação dos dois acabou sendo consumada. Sex Education sempre traz algum tipo de relacionamento sexual novo pra gente debater e eu achei muito interessante a relação da Maeve com alguém com uma inabilidade. A cena onde a Maeve e o Isaac se envolvem e ela começa a tocar ele, entender e aprender de que formas ela pode estimular ele foi construída de uma forma muito sensível. Mas apesar de todo esse envolvimento, a Maeve não tá apaixonada pelo Isaac da mesma forma como ela tá pelo Oates. Quando ela descobre sobre o áudio, ela fica brava com o Isaac, afinal de contas ela poderia já ter se acertado com o Oates lá no final da segunda temporada, mas o Isaac tenta se redimir, inclusive fazendo a Maeve se reconectar de novo com a mãe dela, e isso realmente faz com que eles fiquem juntos por um tempo, mas não é suficiente. Na excursão que o colégio faz pra França e a Maeve e o Oates são esquecidos na parada, os dois acabam se entendendo e finalmente se beijando. Nesse ponto a Maeve ainda tá com o Isaac, ela escolhe ficar com o Isaac, não com o Oates, mas no final ela acaba se entregando e realmente ficando com o Oates. Mas como é difícil acontecer um final feliz entre eles, a Maeve acabou sendo aprovada no intercâmbio nos Estados Unidos, e a princípio ela não faria porque não tinha dinheiro, mas a mãe dela, né, depois de toda a treta que elas tiveram durante a temporada, acaba dando dinheiro para que ela faça esse intercâmbio. E a Maeve até pensa em não aceitar por causa do Oates, mas no final ela acaba se rendendo, aceita, se despede do Oates e vai embora para esse intercâmbio. Eu sou um dos que torce pra Maeve e pro Oates ficarem juntos, mas nesse caso não tinha como a Maeve abrir mão dessa oportunidade. Isso graças ao conselho da Amy, que foi assim maravilhosa, né? E a Amy, minha gente, continua uma personagem maravilhosa. O que foi ela nessa temporada com essa cabra, esse bode de estimação? É cabra ou bode, gente? Eu não sei. A Amy tá num relacionamento com o Steve, mas ela tá com problemas pra se relacionar sexualmente com ele, porque ela ainda tá com trauma daquele abuso sexual que ela sofreu no ônibus na temporada passada. Então ela entende que ela precisa pensar um pouco mais nela, precisa se entender e por isso ela termina o relacionamento. E foi essencial pra Amy a terapia que ela começou a fazer com a Jean. Foi muito interessante ver a Jean nesse ambiente totalmente caótico que ela própria construiu depois que descobriu a gravidez no final da segunda temporada. Depois de esconder por algum tempo, ela acaba revelando pro Jacob que tá grávida, e ela e o Jacob acabam se acertando e eles resolvem morar juntos. E nesse morar juntos, as diferenças dos dois acabam vindo à tona e eles percebem que não se dão tão bem assim como achavam que poderiam dar. Nessa união, a Ola, filha do Jacob, muda com ele também, e a Ola e o Oates, que já foram namorados, agora precisam conviver dentro da mesma casa como se fossem irmãos. Nesse aspecto, a gente viu o amadurecimento tanto do Oates quanto da Ola, né, que eram filhos únicos e agora estão nessa família caótica, e que a gente não sabe muito bem como vai se desenvolver numa quarta temporada, porque o filho da Jean, como a gente descobriu no final dessa terceira temporada, não é do Jacob. E imagina o banho de água fria que vai ser quando todo mundo descobrir isso. A Ola, inclusive, que tava nesse embate com a Jean durante toda a temporada por ela ter magoado o pai dela na temporada anterior e agora tinha perdoado, tava passando inclusive por todo esse processo de lembrar da mãe dela, né, de tudo que a mãe dela significava e que tava achando que tava sendo substituída agora. A Ola se entendeu com o pai dela, superou isso que ela tava vivendo, inclusive deu o nome pro bebê. Imagina quando ela descobrir que esse bebê não é a irmã dela. E enquanto a Ola tá passando por tudo isso, ela tá com problema na comunicação do relacionamento dela com a Lily. A Lily teve um crescimento absurdo nessa temporada. Que personagem maravilhosa. A Lily tem essa paixão por ETs e por escrever essas histórias de ficção científica, né, com ETs e sexo e membros e pintos saindo pelos dedos. E o relacionamento sexual dela com a Ola é sempre envolto com toda essa temática extraterrestre. O problema é que a Ola tá sentindo falta de ter uma relação um pouco mais real e menos lúdica com a namorada. E na hora das duas tentarem conversar sobre isso, a Ola acaba passando uma mensagem de que ela acha tudo meio bobo, meio infantil, meio irreal. E mesmo quando a Lily compartilha as histórias dela com a Ola, apesar da Ola gostar, ela tem medo, ela tem receio da Lily compartilhar isso com todo mundo.
As pessoas não entendem muito bem os gostos da Lily, fazem chacota com isso, fazem bullying com ela por conta disso. E a Lily sempre foi isolada e sozinha por ter esses gostos diferentes do que as pessoas estão acostumadas. O auge da Lily na temporada passada foi aquele musical de ficção científica erótico que ela fez e que foi um dos motivos da escola ser chamada de Escola do Sexo. E agora nessa temporada, quando uma das histórias dela acaba sendo divulgada, ela acaba sofrendo as consequências disso. Primeiro, assim como vários alunos, ela teve que usar o uniforme do colégio, né, descaracterizando ela totalmente, mas também tirando a maquiagem e mudando o penteado. É como se toda a personalidade da Lily fosse aos poucos sendo apagada. Então quando a história dela é divulgada e ela começa a sofrer bullying no colégio e é exposta pela diretora, né, ela tem que usar uma das plaquinhas também. E além disso, a Ola parece não levar a Lily também muito a sério. A Lily resolve abrir mão de tudo que ela gosta e desmonta o quarto dela inteiro. Foi muito importante pra Lily a conversa que ela teve com o Otis pra ela entender que tudo bem ela ser diferente. Ela não precisa mudar nem ficar dentro de uma caixinha pra agradar todo mundo, pra ser igual às outras pessoas. E foi muito legal uma outra aluna do colégio passar por ela e pedir pra ela autografar a história pra mostrar que tem pessoas que gostam da Lily do jeito que ela é. Inclusive a Ola é uma das pessoas que gostam da Lily do jeito que ela é. O problema é que as duas estavam realmente enfrentando vários problemas diferentes e não estavam conseguindo se comunicar. Enquanto a Lily estava sofrendo bullying e não era levada a sério com relação ao que ela pensava sobre os ETs, a Ola estava passando por todo aquele problema envolvendo a lembrança que ela tinha da mãe dela. E foi muito fofo as duas se acertando no final e se encontrando no lugar onde a Ola costumava sair com a mãe dela. E a Lily foi ver aquele evento da união dos 8 planetas. Acho que esse foi o único casal que terminou junto no final da temporada, né? Porque de resto, todos terminaram, né? De alguma forma, para o bem ou para o mal. O Eric começou super bem na temporada, né? No relacionamento dele com o Adam. Eu achei muito fofo o esforço do Adam em toda a temporada pra tentar ser um namorado legal pro Eric. O Adam passou por vários processos de descoberta nesse relacionamento dele com outro homem. Eu morri de rir naquele episódio onde os dois vão iniciar a vida sexual deles e o Adam quer ser passivo e não sabe como falar isso pro Eric. E o Eric com umas noias achando que o Adam tá pensando que o Eric é gay demais pra ele, sabe? Coisas do tipo, e na verdade não era nada disso. Existe realmente relacionamento entre dois homens onde há esse tipo de preconceito, né? Um querendo que o outro seja menos gay e dê menos pinta, mas não era isso que estava acontecendo nesse relacionamento. Inclusive o Adam estava se esforçando bastante para não ser mais aquele cara ogro e agressivo que ele era anteriormente. O único problema dentro desse relacionamento era o momento em que cada um tá vivendo a própria vida. O Adam ainda tá no processo de se assumir, então ele prefere manter o relacionamento um pouco mais contido. Ele demorou a temporada inteira para se assumir para a mãe, quando a mãe claramente já sabia, né, o que estava se passando com o filho. E eu achei muito legal da parte dela esperar o filho estar pronto para se assumir para ela e não ficar pressionando para que isso acontecesse. E o Adam é mais fechado, é difícil de se abrir pela criação que ele teve do pai dele e do Michael. O Michael também passou por um processo de redenção nessa temporada, né? A gente entende mais a relação familiar que ele teve e por que ele se tornou essa pessoa. E eu achei legal a mãe do Adam não querer voltar com o pai dele e falar que não é o momento certo para isso acontecer. Eu acho que pode ser bem interessante numa quarta temporada trabalhar essa relação do Adam com o pai dele. E acho que o mais interessante é pelo fato do Adam não ser um homem gay e sim bissexual, como foi dito lá na segunda temporada. Inclusive foi um preconceito que o Adam sofreu no colégio nessa temporada, né? O fato dele estar com o Eric, já taxaram ele como gay. Algumas pessoas falaram que ele virou boiola por estar com o Eric, né? Sendo que ninguém pensa na bissexualidade. E o Adam em nenhum momento parou pra debater o assunto, né? Ele já foi partindo pra violência e depois só falou: ai, é isso mesmo, tá? Vocês lidem com isso. Enquanto isso, o Eric é totalmente assumido e quer viver mais livremente a sua sexualidade. E nas falas do próprio Eric pro Adam, enquanto o Adam tá apenas caminhando, o Eric já quer voar.
O Eric não quer mais estar com o Adam em lugares reservados, em lugares que poucas pessoas possam ver ele. O Eric quer conseguir gritar pro mundo inteiro que ele é gay, que ele tem orgulho de ser quem ele é. Quando o Eric vai com a família dele pra Nigéria pra um casamento, e a Nigéria é um lugar onde a homossexualidade não é aceita, mesmo nesse país ele encontra um lugar onde ele pode ser livre, onde ele pode se expressar da forma como ele quer. E essa liberdade, essa vontade de se abrir pro mundo é o que faz o Eric acabar beijando um outro cara. Então quando o Eric volta pra casa, ele acaba conversando com o Adam e expõe tudo isso pra ele. É realmente muito difícil pra alguém que é totalmente assumido, que quer viver livremente a sua sexualidade, ter que namorar alguém que não é assumido, ter que se restringir, ter que se fechar pro mundo. O meu atual namorado, quando a gente começou a namorar, ele não era assumido, então eu tava vivendo um pouco como o Eric, mas com a diferença de que o Eric é muito novo e ele tá começando a experimentar muitas coisas agora. Quando eu comecei a namorar, eu já tinha experimentado muitas coisas, então tudo bem pra mim esperar o momento certo do meu namorado se assumir pra família e pro mundo. Ao mesmo tempo, eu também já estive no lugar do Eric de ser um namorado que não era assumido e precisar que o outro segurasse um pouco a barra. Existe muito a questão da idade, do momento que você tá vivendo, se você é capaz ou não de lidar com aquilo. Em alguns casos, vale esperar e dar mais um tempo para aquilo se desenvolver. Em outros casos, é melhor fazer como o Eric com o Adam e acabar terminando. E nesse processo, eu achei muito interessante o Adam começando a se aproximar do Raheem. Eu senti que o Raheem ficou um pouco apagado nessa temporada, né? A não ser naquele episódio lá da excursão pra França, quando ele acidentalmente jogou bosta num carro que tava do lado do ônibus. Mas os momentos interessantes do Raheem foram justamente a aproximação dele com o Adam. O Adam, no esforço dele de tentar agradar o Eric, de tentar ser romântico com o Eric, pediu ajuda pro ex do Eric, pro Raheem. E as conversas dos dois, do Raheem tentando fazer o Adam fazer algo que ele realmente gostasse, fez com que o Adam participasse daquele concurso com o cachorrinho dele, super fofo. Eu tava com medo que a série fizesse o Adam e o Raheem terem alguma coisa agora nessa temporada, porque, convenhamos, eles realmente têm muita química e eu estou já shippando esse casal, mas eu acho que é algo para ser construído numa próxima temporada e não agora. Mas eu espero que numa quarta temporada o Raheem ganhe um pouco mais de destaque e de repente comece um relacionamento com o Adam, né? Porque eu acho que esse casal aí tem tudo pra dar certo. Nessa temporada também tivemos bastante destaque pro Jackson. Após o fim do relacionamento que ele teve com a Maeve e do acidente que impossibilitou ele de continuar nadando, o Jackson precisou se dedicar aos estudos e se reinventar. Ele começa como líder estudantil, mas o cargo acaba indo pra Viv, que tem um pouco mais de ambição do que ele. Mas o destaque do Jackson nessa temporada vai pra relação que ele começa a ter com Cal, uma pessoa que se identifica como não binária. Cal é interpretado por Dua Saleh, que é também uma pessoa não binária. Cal nasceu num corpo de mulher, mas não se identifica nem com gênero masculino nem com feminino e prefere usar roupas mais largas ou masculinas. A obrigatoriedade do uniforme no colégio é um dos maiores embates de Cal com a diretora, que exige que Cal use uniformes mais justos e apropriados para o seu corpo. O preconceito da Hope incomoda o Jackson, que passa a ajudar e defender e acaba se aproximando mais de Cal. O Jackson acaba se abrindo com a sua mãe lésbica para tentar entender esses sentimentos que ele tá tendo, afinal de contas ele é um homem hétero, cis, que tá se apaixonando por uma pessoa não binária, e apesar de não se entender como uma pessoa LGBT, o Jackson quer investir nessa paixão. E o sentimento é recíproco porque Cal também tá gostando do Jackson, mas fala que não quer continuar nesse relacionamento porque Jackson enxerga apenas o lado mulher de Cal. Cal ainda está nesse processo de entender a própria identidade, e estar num relacionamento com alguém que lhe enxergue como uma mulher pode ser muito prejudicial. E no final da temporada a gente vê Cal ajudando uma outra pessoa não binária que estava tentando não chamar muita atenção no colégio. A gente tinha visto essa personagem tentando esconder os seios com uma faixa e se machucando por conta disso. E no final a gente vê uma cena bem bonita de Cal ajudando a esconder os seios sem se machucar. Todo o cuidado que Sex Education teve com os personagens LGBTQIA+, nessa temporada mostrou como é importante essa série para a comunidade. Mesmo que o protagonista não seja LGBTQIA+, a gente
gente vê como a série dá importância e dá espaço pra esses personagens. E ao mesmo tempo é muito legal ver a amizade do Oates, né, que é um homem hétero cis, com um homem gay, né, que é seu melhor amigo. A amizade dos dois é uma das coisas mais bonitas de Sex Education. Minha única reclamação com relação aos personagens LGBTQIA+, é que a Florence, né, a personagem assexual, não voltou nessa temporada. Eu fiz um vídeo falando sobre o cancelamento de Generation e como é triste, né, porque a gente perdeu uma personagem assexual e agora em Sex Education a personagem assexual que a gente tinha não foi explorada e nem apareceu. Talvez o que eu tenha sentido mais falta nessa temporada foi justamente o que deu início à série, que foi aquela clínica clandestina do Oates e da Maeve. No primeiro episódio, a Maeve e o Oates até ajudam aquele aluno que tava com problemas com relação ao tamanho do seu pênis. E naquele momento a gente viu como os dois realmente têm uma química entre eles, né? E são bons em ajudar os outros. Mas com a relação entre eles estremecida e com a nova diretora, né, a Hope, em cima deles, isso acabou não acontecendo depois. O Oates, em vários momentos da temporada, poderia ter ajudado as pessoas, mas fugiu dessa responsabilidade. Algumas vezes ele até chegou a ouvir algumas pessoas e dar alguns conselhos. E só no final a gente viu ele voltando para esse dom que ele tinha, né, de conversar, de ajudar as pessoas quando ele conversa com a Lily. E quando ele conversa com a Hope, a gente descobre que ela tá tentando ter um filho. Numa conversa com a Jean, a gente vê que o Oates provavelmente vai seguir os passos da mãe e vai se tornar psicólogo também. Eu queria que a Maeve seguisse esse caminho também, mas a atriz que faz a personagem disse que já se sente velha pra fazer uma adolescente de 17 anos, então talvez não volte numa próxima temporada. Sei que é triste, mas pode ser que essa tenha sido a despedida da Maeve de Sex Education. E espero muito que numa próxima temporada a série encontre uma forma de trazer a Maeve de volta, né? Passagem de tempo, ela já fez o que tinha que fazer nos Estados Unidos e ela volte pra exercer isso junto com o Oates. Espero muito que Sex Education volte para uma quarta temporada e que continue explorando a sexualidade e as relações sexuais dessa forma divertida e leve. E claro, né, que continue repleto de personagens LGBTQIA+. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!